Aula de Ciências, Tráfico de Animais. Vamos entender um pouquinho mais este assunto. Veja, vamos ver o significado de tráfico. Tráfico é, de modo amplo, a circulação de mercadorias, em geral. Se torna crime quando se trafica ou comercializa produtos proibidos, como drogas, pessoas, animais silvestres e etc. Tá bom? Então, quando existe a compra e a venda de produtos, nós chamamos isso de tráfico, tá? Mas ele se torna crime, geralmente essa palavra é usada mais quando tem essa circulação de mercadorias proibidas, tá? Quando um ser humano ele é vendido para trabalhar como escravo, né? Quando ele tem faz aquele trabalho escravo que nós já conversamos, né? Que existe na zona rural. A venda de drogas ilícitas, né? Drogas que são proibidas, tá bom? Então, tudo isso nós conhecemos como tráfico. Então, quando a gente fala tráfico de animais, se for animais silvestres, isso é uma atividade proibida, né? Porque os animais silvestres, eles não podem ser retirados lá do habitat deles e ser vendidos, tá bom? Então, comete um crime quem vende e quem compra. Veja aqui, ó, mais uma explicação. O tráfico de animais é o comércio ilegal de animais capturados ou caçados na natureza. Junto à destruição dos habitats. É uma das principais causas da extinção de animais. Alguns animais capturados na natureza são vendidos como bichos de estimação e outros são caçados para que sejam produzidos vários objetos com suas peles, penas, garras, seus chifres e etc. Veja a seguir alguns exemplos de animais vítimas do tráfico. Nós temos aqui, ó, entre as espécies mais traficadas no Brasil estão as aves, como papagaios, o tucano, tá bom? E araras. Então, são animais que são retirados da natureza e vendidos ilegalmente. Na página 275, nós temos uma atividade. Então, olha, observe nas imagens alguns dos destinos dos animais que são vítimas do tráfico. Depois responda as questões do seu caderno. Então, nós temos aqui a jaguatirica. Ela vive principalmente em florestas tropicais. Então, é um animal típico das florestas brasileiras, tá bom? Porque no Brasil, as nossas florestas são florestas tropicais. Então, essa jaguatirica, que é um felino, tá? Ela faz parte da espécie dos felinos. O que eles fazem? Ó, peles de jaguatiricas comercializadas ilegalmente. Eles vendem as peles deste animal. E o que é produzido? Produzido casacos, né, fabricados com esta pele. Então, é proibido, né? Tá errado quem caça, quem vende a pele e quem compra um casaco de pele, sabendo que é de um animal que muitas vezes está até entrando em extinção. Na próxima imagem, nós temos aqui, ó, milhares de elefantes são mortos para a retirada de seus dentes, as presas. É isso aqui, tá bom, gente? Essas presas deles. O que fazem com as presas? Elas são as presas elas são formadas por marfim, tá? E com marfim, eles fazem diversos tipos de objetos. E os objetos de marfim são caros, tá? São bem caros, então ganha-se muito dinheiro. E aí eles tiram, né, o marfim aqui, essa presa do elefante, e muitas vezes o animal ele morre, né? Porque foi extraído isso dele, ele acaba morrendo, tá bom? Então, o que ocorreu com a jaguatirica e com o elefante? Né? O que aconteceu aqui com eles dois? Eles foram o quê? Caçados, não é? Então, vocês vão ter que responder isso, vocês vão responder no caderno, tá? B. Qual é a sua opinião sobre a caça e o comércio ilegais de animais? O que você acha sobre isso, né? O que você pensa sobre esta atividade de caça ilegal e de caçar os animais que estão proibidos, porque eles podem entrar em extinção? Responder no seu caderno. Agora nós vamos falar sobre um personagem do folclore brasileiro, tá bom? Amigos da natureza.
Você já conhece o Curupira, personagem do folclore brasileiro que mora nas matas? Ele é um guardião da natureza e protege as florestas, a fim de que não sejam derrubadas e os animais para que não sejam caçados ou capturados. O Curupira é personagem de uma lenda, ou seja, de uma história inventada. No entanto, na vida real, muitas pessoas podem ser guardiãs da natureza, inclusive você. Então, o Curupira é um personagem do folclore. Nós sabemos que o folclore tem muitas histórias que são lendas, tá bom? Lendas são histórias inventadas pelo povo, né? E normalmente essas histórias elas não são reais, tá? Inventadas, alguém inventou, tá bom? Então, aqui nós temos uma imagem do Curupira, tá? Então, o Curupira, ele no folclore é conhecido como um guardião da natureza. E aqui está dizendo que o Curupira não existe, mas muitas pessoas elas são e muitas pessoas podem se tornar guardiãs da natureza, tá? Então, vamos assistir um vídeo. Esse vídeo nós vamos entender um pouquinho mais sobre a lenda, né, do Curupira, ok? Vou colocar para vocês. Começando. A lenda do Curupira. O Curupira vive na floresta. Que belo dia! Que belo dia para apertar rabinhos! Que belo dia para cortar lindas árvores! Que belo dia para caçar animais! O Curupira é o protetor das plantas e dos animais. O Curupira é muito ágil e veloz. O que foi isso? Eu nem quero saber. Vou matar essa onça. Mata. O que foi isso? Ufa-te. A onça foi embora. Eu vou matar quem fez eu perder minha onça. E olha, pegadas. Deve ter sido quem fez aquilo com a gente. Vamos segui-los. O Curupira tem os pés virados para trás, e isso confunde seus perseguidores. Eu só quero pegar quem fez isso com a gente. O Curupira tem um assovio alto e agudo que desorienta as pessoas. Olha que esse barulho, cara! Será que foi sapinhos? Sapinhos, não fazem isso! Vamos tacar fogo nessa floresta pra mostrar como é que é. Beleza, eu vou cortar uma árvore. O que foi isso? O que está acontecendo? Tem pegadas pra todos os lugares. O Curupira solta gritos muito agudos e assustadores.
Verdade! Ele vai medir comigo! Então essa foi a lenda do Curupira, contada por algumas crianças. Coragem é potência. Então a lenda do Curupira conta o quê? Que o Curupira, ele é um ser, né, que mora na floresta. Ele tem os pés virados para trás e ele vai sempre proteger as árvores e os animais, tá bom? E aí conta a lenda que ele tem um assobio muito agudo, um grito também que acaba espantando os caçadores, né, e as pessoas que querem destruir a floresta, tá bom? Então, o Curupira, como é falado na página, nessa página, nesse slide, né, o Curupira, ele é um amigo da natureza. Então, nós também podemos ser amigos da natureza. Vejam aqui, ó. Veja como ajudar a conservar a biodiversidade e evitar a extinção das espécies ameaçadas de extinção. Então, a biodiversidade é o quê? É o conjunto de animais, de plantas que nós temos em uma região, tá? Então, como que nós podemos ajudar a conservar, ou seja, a preservar a biodiversidade de animais e de vegetações que existem em nosso país? Então, vamos ler aqui, ó. Plante árvores nativas da sua região. Então, uma opção é plantar árvores. Não adquira peças decorativas feitas com partes de animais silvestres, como penas, dentes, bicos e etc. Apoie organizações que desenvolvem projetos de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Existem muitas organizações que eles desenvolvem projetos, tá, para proteger esses animais. Se você decidir comprar um animal silvestre, procure por um criador que tenha autorização para este comércio, pois assim você não estará contribuindo com o tráfico. Visite o site do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né, e dos Recursos Naturais Renováveis, e pesquise quem são os criadores autorizados. Saiba que ter um animal silvestre como bicho de estimação sem registro é crime, tá? Então, se você tem vontade de ter, por exemplo, uma cobra, que é um animal silvestre, você precisa comprar esta cobra de um criador autorizado pelo IBAMA, tá? E você também precisa ter autorização para poder ter esse animal na sua casa. Vamos continuar. Vamos conhecer algumas instituições, né, algumas organizações que têm projetos de proteção da fauna e da flora, tá? Ou seja, dos animais e das florestas. Então, nós temos aqui, ó, o RENCTAS, né, que é uma Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Combate o tráfico de animais silvestres, essa organização. Temos o Greenpeace, ele atua para defender o ambiente e inspirar as pessoas a terem atitudes e comportamentos que preservem o planeta. E temos o SOS Mata Atlântica. Fundação SOS Mata Atlântica realiza vários projetos para proteger e recuperar o que resta da Mata Atlântica. Lembra que a Mata Atlântica, eu falei que ela pega grande parte aqui do nosso estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá bom? É a Mata Atlântica. Então, olha só aqui, vamos ver um pouquinho, ó. A RENCTAS, ela é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Então, é uma organização que ela tem projetos para proteger estes animais, para impedir a caça ilegal, tá? E a venda ilegal desses animais. O Greenpeace, olha o que ele faz. É uma organização não governamental, não é do governo, tá?
fundada em 1971 com sede em Amsterdã, na Holanda. Atualmente tem escritórios em 41 países e cerca de 3 milhões de sócios. O objetivo dessa organização é sensibilizar e alertar a opinião pública para a preservação do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, o Greenpeace também ele faz movimentos, ações para proteger os animais e as florestas, tá? E o SOS Mata Atlântica, né, também é uma organização que tem projetos para proteger a floresta tropical que nós temos, grande parte dela está aqui no Brasil, que pega o sul e sudeste do Brasil, tá? Vejam na página 277, fauna brasileira ameaçada de extinção. Existem aproximadamente 600 espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção. O que é isso, gente? Fauna é os animais, não é? Então, existem 600 espécies dos animais ameaçados de extinção, ou seja, que podem desaparecer devido à ação do ser humano. Muitas dessas espécies ameaçadas não são conhecidas pela maioria das pessoas, da população. Então, vejam, aqui tem umas espécies ameaçadas. Vamos ver, ó. Temos a arara azul, ela é bem conhecida, tem até aquele filme de um passarinho azul, né? Rio, se chama Rio. É um filme brasileiro, um desenho, né? Um filme, desenho animado, e que conta a história de uma arara azul. É um animal que está ameaçado de extinção. Temos o cervo do Pantanal, temos o gato mourisco, vamos ver outro aqui, ó, o lobo-guará, a onça pintada, o pato mergulhão, o pintor verdadeiro, tartaruga cabeçuda, o tatu canastra, tá? Então vocês podem, se tem curiosidade, vocês podem pesquisar, tá? Esses animais na internet, vocês vão achar a imagem deles. Por exemplo, aqui tem ó, é uma espécie de macaco, o acari, tartaruga de pente e o pintor verdadeiro, tá? Aqui são algumas imagens de alguns animais, ok? Na próxima atividade, da página 278, o que você vai fazer? Ó? Quais foram as principais causas da extinção de animais ocorrida no passado? E qual a maior causa de extinção de animais que ocorrem hoje? Então, no passado, nós sabemos que, por exemplo, os dinossauros, como que entraram em extinção? Os mamutes, os tigres de dente de sabre, tá bom? E hoje, como que os animais entram em extinção? No passado, foram fenômenos da natureza. E hoje em dia? Tá? E você vai escrever. 2. Recorte do anexo 1 as imagens de ações do homem que no ambiente natural estão causando a extinção de espécies. Colhe-as adequadamente na imagem a seguir. Então, nós temos aqui desmatamento, queimadas, criação de gado, tráfico de animais. Aqui está o anexo 1. Então, você vai ver aqui qual que é o desmatamento, qual que é a queimada, qual que é a criação de gado e qual que é tráfico de animais. E aí você vai colar aqui no lugar certo, tá? Pega lá no anexo 1 de ciências. E para encerrar, por volta dos anos de 1930, o comércio de animais no Brasil não era proibido. As aves tropicais eram vendidas na Europa e algumas tinham suas penas retiradas para que enfeitassem chapéus femininos. O que é feito nos dias de hoje com os animais silvestres comerciados ilegalmente? Então, no passado, lá em 1930, quando não era proibido, os animais eram vendidos para vários lugares, eles faziam várias coisas com as penas, com a pele do animal. E hoje em dia, o que fazem com esses animais? Normalmente, esses animais eles são vendidos para serem animais de estimação, né? Como é falado aqui, ó. Aqui foi falado, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Alguns são capturados e vendidos como bicho de estimação e outros são caçados para que sejam produzidos objetos de suas penas, tá? Agora, 4. Explique como as pessoas podem ser protetoras do meio ambiente. Então, como que nós podemos proteger o meio ambiente? 5. Volte à ficha do animal pesquisado e releia o que ameaça a preservação dele. Escreva uma sugestão para salvar esta espécie. O exercício 5 não precisa ser feito, tá bom? Vou riscar aqui para você saber. Opa, desculpa. Para você lembrar, quando você assistir essa aula,
que essa atividade não precisa ser feita, tá? Vamos colocar, vamos mudar a cor e a espessura. Isso. Prontinho, tá? E por hoje é só, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me chamar.